Em nome de Jesus, Pai, usa o seu servo. Amém, amém. Estão felizes de estar aqui nessa noite? Quantos estão felizes? Levante sua mão. Quase todo mundo, que bênção. Deus abençoe. Minha esposa e eu estamos ali na Lagoinha em Orlando, servindo ali junto com o nosso pastor André Valadão. Manda um abraço para a Lagoinha de San Diego. Estamos muito felizes de estar aqui, junto com seus pastores, Max e Thaís. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E é muito inspirador aquilo que vocês estão vivendo aqui em San Diego, aquilo que Deus tem feito através da vida de cada um de vocês. Vocês estão escrevendo a história que Deus começou a fazer através dessa igreja, através dessa casa. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: você faz parte dessa história. E diga: porque nada é por acaso. E esse é o tema da mensagem de hoje: nada é por acaso. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que você mora nessa cidade, não é por acaso que você nasceu, não é por acaso que você está fazendo o que você está fazendo, não é por acaso. Tudo aquilo que acontece na sua vida, Deus, Ele tem o controle de tudo, muito embora a decisão é nossa. Deus, Ele conhece todas as coisas, e a partir do momento em que nós tomamos a decisão correta, se precisar, Deus é aquele que transforma a maldição em bênção, Ele transforma o choro em riso, Ele transforma escolhas erradas em destinos certos. Deus, Ele conserta na nossa vida aquilo que precisa ser consertado, mas a que nós precisamos, você e eu, é tomar uma decisão. Tomar a decisão de, independentemente das nossas escolhas, a gente entregar a Deus tudo aquilo que nós temos e somos, como foi falado na palavra da oferta. A partir do momento em que você entrega o seu bolso para o Senhor, Ele é aquele que nos dá sabedoria e nos guia para tomar as melhores decisões financeiras. A partir do momento em que você entrega o seu coração a Deus, Ele é aquele que nos orienta e direciona as nossas vidas, para que o nosso coração esteja no lugar certo. E é por isso que quando Jesus foi perguntado sobre qual é o maior mandamento de todos, Ele vira para aqueles fariseus e fala: olha, ame o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, porque a partir do momento em que você pega a sua vida como um todo, entrega nas mãos de Deus, Ele transforma toda a sua vida para que você alcance o propósito pelo qual você nasceu, porque Ele já te conhece. Antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, embora alguns ajudem, entendam um pouco menos, né? Das mulheres, ó, o irmão ali levantou a mão, deu um glória a Deus ali, tem pouco aí, né? Mas é porque está cortado, mas tem aí, só da barba aí, meu Deus do céu, hein? Né? Tem irmãos que o cabelo está caindo, tem outros que os cabelos estão se jogando já, né? Na minha esposa se joga, tem cabelo até no teto de casa, assim, mulher tem essa façanha, né? Consegue cair cabelo para todos os lugares, mas é uma bênção, graças a Deus pelo vacuum, pelo aspirador de pó. É isso, você veio para a igreja para ouvir a palavra de Deus e não para falar sobre limpeza de casa. Mas glória a Deus que as nossas vidas estão no controle da mão do Senhor, amém? Você pode fechar os seus olhos, a gente vai orar ao Senhor, agradecer a Ele pela sua palavra, que é espírito e vida. Quando a palavra de Deus é compartilhada, é o próprio Jesus falando com a sua vida, com a minha vida. Por isso eu peço que você feche os seus olhos agora e que você acalme o seu coração. Quantas vezes a gente está aqui na casa de Deus, amanhã é segunda-feira já, e tantas coisas, a nossa mente, o nosso coração começa a acelerar, né? A psicologia fala que hoje um dos grandes maus é a síndrome do pensamento acelerado. A nossa mente não para, o nosso coração não para, mas eu te convido agora a exercer uma das maiores disciplinas espirituais, que é o tempo de meditação, um tempo de solitude, onde é você e Deus. Eu te desafio a, nos próximos 30, 40 minutos em que nós vamos estar compartilhando essa palavra, a você estar concentrado única e exclusivamente naquilo que será dito aqui. Esquece. Eu te desafio a esquecer dos teus desafios de amanhã. Eu te convido e te encorajo a você ignorar por alguns minutos
a luta que você vai enfrentar amanhã, porque se você depositar os teus minutos agora na presença de Deus, Ele é aquele que trabalha enquanto o justo dorme. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele acrescenta ao justo enquanto ele dorme. Eu declaro que essa noite você vai dormir com uma expectativa dessa notícia amanhã, e quando você abrir os seus olhos, esse problema vai estar resolvido. Se você está enfrentando alguma dificuldade de saúde, você vai acordar amanhã curado. Eu desafio você a, nesses próximos instantes, você depositar toda a sua esperança, toda a sua confiança, 100% da sua vida. Você fala: Senhor, tudo que eu tenho é seu, por isso leva os meus pensamentos cativos em obediência ao Senhor. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite que a paz de Cristo, aquela que excede todo entendimento, ela vai repousar sobre a sua vida agora de forma sobrenatural, como ela é. E mesmo que você esteja vivendo um momento de tribulação, de desafios, nesses próximos minutos você vai encontrar a calmaria que existe, que é o centro da vontade de Deus. Aquele que nunca perdeu o controle, aquele que nunca perdeu uma batalha, não vai ser a sua que ele vai perder. Muito pelo contrário, eu declaro que a sua vida será mais um testemunho do milagre de Deus. O seu casamento será abençoado por ele, os seus filhos serão abençoados por ele, a sua finança será abençoada por ele, o seu corpo físico, a sua mente, a sua alma, tudo Deus transformará, para que o nome dele seja exaltado, em nome de Jesus. Aplaude o nome de Jesus se você crê nessa palavra, se você quer viver essa realidade. Diga mais uma vez: nada, mais alto, diga: nada é por acaso, nada é por acaso. E isso nos traz uma confiança, uma expectativa de que tudo aquilo que nós vivemos, Deus tem um propósito. E eu quero que vocês, como diz o pastor André, a gente é crente, domingo a gente lê a Bíblia, a gente vai ler bastante a Bíblia hoje, tá? Então vamos lá, eu convido você a abrir a sua palavra no livro de Josué. Josué, a Bíblia vai dizer que ele envia, a partir do momento em que ele toma a liderança do povo de Israel, Josué foi o sucessor de Moisés. Você conhece a história. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo que estava cativo no Egito, levar o povo até a terra prometida. Ele enfrenta muitos desafios nessa jornada, um caminho que deveria ser percorrido em 40 dias, demorou 40 anos. Quantas coisas nas nossas vidas a gente tem uma expectativa que sejam resolvidas mais rápido, mas elas levam mais tempo do que nós gostaríamos. Essa foi a realidade do povo, saiu do Egito até a terra prometida, 40 anos se passaram. Moisés então morre, e ele entrega esse desafio a esse jovem chamado Josué. E a Bíblia vai dizer então que ele envia espias. E aí ele vai lá e ele envia espias para espiar a terra de Jericó. E a Bíblia vai dizer que eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. E a gente lê nos versos 9 a 11 de Josué capítulo 2 o seguinte: eu sei que o Senhor lhes deu essa terra, a prostituta Raabe falando isso para os espias. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo na terra. Eu quero declarar sobre a sua vida que talvez você veja o amanhã, os desafios da vida como um grande desafio, um grande problema, mas eu quero declarar que essa palavra vai ser realizada sobre a sua vida, que os inimigos que estão à sua frente, eles já sabem que não é você vindo, mas você carrega a presença de Deus Todo-Poderoso, e aquilo que você tem medo, está com medo de você. O amanhã, que é um desafio, ele tem medo porque ele sabe que você está chegando, carregando a presença do Deus Todo-Poderoso, e assim como diz essa palavra, os teus inimigos estão apavorados, porque você está chegando, e Deus, ele vai trazer vitórias sobre a sua vida. Mas o fato é que Raabe, uma prostituta, ela recebe os espias. Agora se coloque no lugar dela. Ela pertencia a um povo de Jericó, ela estava debaixo de um reinado. Existia um rei em Jericó,
E ela então ali recebe espias que representavam o exército que invadiriam a terra que ela morava, que estavam ali com uma missão de conquistar aquela terra. E a Bíblia vai dizer que Raabe sabia da fama daquele povo, mas ela precisava tomar uma decisão. Ou ela receberia esses espias e não contaria nada para ninguém, ou ela poderia simplesmente alertar os guardas do palácio e falar: ô gente, tem uns espias aqui, vamos prendê-los. Uma decisão difícil para ela. Ou ela obedecia o reinado, o sistema que ela estava inserida, ou ela seguia uma voz que estava dentro dela e falava assim: eu vou proteger essas pessoas. E a Bíblia, você conhece a história, ela decide em proteger aqueles espias. A ciência diz que nós tomamos, escuta essa aqui, ó, que nós tomamos todos os dias, mais ou menos 35 mil decisões. Você sabia disso? Saiu um estudo na Universidade da Inglaterra dizendo que todo homem e que toda mulher toma por dia cerca de 35 mil decisões. A maioria delas inconscientemente. Como por exemplo, você vai acordar, você decide abrir o olho. Você pensa nisso? Não. Tantas decisões que tomamos todos os dias. Decisões mais importantes, decisões menos importantes. O fato é que essa mulher, essa prostituta chamada Raabe, tinha uma decisão a tomar difícil nesse dia. E talvez você esteja aqui nessa noite com algumas decisões que você precisa tomar. E essa palavra vai trazer luz sobre a sua vida para que você tome a decisão certa. Uma decisão que não somente vai mudar o seu dia, não somente vai mudar a sua vida, mas vai mudar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor, pessoas que estão envolvidas com a sua vida, os seus filhos, os seus netos, e a decisão que você tomar hoje aqui nesse lugar vai afetar as gerações que virão depois de você. Porque isso estava para acontecer na vida de Raabe. E ela então, esperta, fala assim: beleza, eu vou ajudar vocês, mas vocês precisam me prometer que quando vocês invadirem a terra de Jericó, vocês vão poupar a minha família e toda a minha casa. E aqueles espias falaram assim: é nós. Versão atualizada da Bíblia. Fechou. Esqueça tudo. A Bíblia vai dizer assim: os homens então disseram para ela, Josué 2, 17 e 18: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, e os seus irmãos e toda a sua família. E aí, eu quero que você me ajude agora, você precisa prestar muita atenção, eu prometo que eu vou falar aqui mais 22 minutos. Pega essa história de Raabe e vamos deixar ela aqui, ó, atrás dessa árvore de Natal. E agora a gente vai para uma outra história da Bíblia. Uma outra história da Bíblia que vai falar sobre a história de uma mulher chamada Noemi. Diga Noemi. Diga, nada é por acaso. O livro de Ruth, ele vem trazer um panorama bíblico sobre a vida de Jesus e o cumprimento da palavra na vida do nosso Senhor e Salvador. A gente tem alguns personagens que aparecem nesse livro de Ruth. Temos Elimeleque e Noemi, marido e esposa, que representam o relacionamento rompido entre Deus e Israel. Nós temos os 2 filhos que morreram na terra de Moabe, que representam a divisão das tribos de Israel. E nós temos então Ruth, uma estrangeira que volta para Israel para encontrar com o seu Salvador. Um livro pequeno de poucos capítulos, mas que vão descrever um panorama bíblico da história do Evangelho que termina em você e em mim. Mas a Bíblia vai dizer então que Noemi, ela muda, ela está em Israel, e a Bíblia vai dizer que uma grande fome assola Israel. Uma grande necessidade vai assolar aquele povo. Ela pega então o seu marido, Elimeleque, e seus 2 filhos, e fala assim: gente, vamos mudar para a terra de Moabe.
que lá tem mais provisão. Lá nós vamos encontrar uma qualidade de vida melhor. Lá nós encontraremos mais trabalho, nós teremos mais dinheiro, teremos mais provisão. E a Bíblia vai dizer então que eles se mudam para de Moabe. Noemi, seu marido Elimeleque e seus 2 filhos. A Bíblia vai dizer então que ela chega nesse lugar, os seus 2 filhos se casam com 2 moabitas. Cada filho com uma, tá, gente? Eles se casam com cada um com uma moabita. E aí a Bíblia vai dizer que acontece uma tragédia nessa família. Noemi perde o seu marido e os seus 2 filhos. Diga misericórdia. Eles mudaram de Israel para uma terra para encontrar uma qualidade de vida melhor. E de repente nesse novo lugar, onde eles tinham uma esperança de viver uma vida melhor, a Bíblia diz que morte veio sobre a sua casa. Essa mulher, ela perde o seu marido e ela perde os seus 2 filhos. E a Bíblia vai dizer que Noemi fica extremamente amargurada. Tem coisas na nossa vida que a gente só dá valor quando a gente perde. Tem coisas na nossa vida que a gente só vai entender o quão importante era quando a gente não tem mais. Por isso, não perca a oportunidade de em todos os momentos você ser grato por aquilo que Deus ele tem te dado no dia de hoje. Agradeça todos os dias pelo seu marido, agradeça todos os dias pela sua esposa, seja grato pelos seus filhos, mesmo quando te derem trabalho. Mesmo quando seu marido te der trabalho, agradeça o homem que Deus te deu. Agradeça pela esposa que Deus te deu, mesmo dia que ela pegar o seu cartão de crédito escondido. Agradeça a Deus. Você não faz isso, você tem o seu, né? Ela não pega o meu cartão porque ela tem o dela. Mas agradeça a Deus, porque eles mudaram de lugar achando que o mais importante é aquilo que eles não tinham. E Noemi, quando chegou nesse lugar, ela entendeu que o mais importante ela já tinha, que era o seu marido e os seus 2 filhos. A Bíblia vai dizer então que ela decide voltar para a terra de Israel. Ela decide então voltar para a terra de Israel, e aí ela com as 2 noras, Ruth e Orfa, ela vira para as 2 e fala assim: olha, minhas noras, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Os meus filhos já morreram, então fiquem vocês por aqui, porque eu vou embora. E a Bíblia vai dizer que no primeiro momento as 2 noras decidem ir embora com ela. Mas no meio do caminho, mais uma vez, Noemi vira para elas e falam assim: olha, fiquem, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Na nossa cultura, em outras palavras, o que Noemi estava falando, na cultura hebraica, uma mulher que é estrangeira, uma mulher que é viúva, ela não tem voz, ela não tem direito a nada. Vocês em Israel não vão ser ninguém. Vocês no lugar que eu estou indo, vocês não vão ter acesso a nada, vocês não têm direito à herança, vocês não têm participação na cultura, vocês não entendem a religião local, vocês vão chegar naquele lugar como estrangeiros, e vocês não terão parte naquela terra. Eu não sei quantos estrangeiros nós temos aqui nessa noite, mas muitas vezes nós nos sentimos como estrangeiros numa terra que Deus te deu por herança. Nós somos embaixadores de Cristo, e essa terra que Deus te colocou, quando você pisa a planta dos teus pés, essa terra é sua. Porque Deus, Ele criou todas as coisas que existem nesse lugar. E se você é filho de Deus, Deus Ele te dá acesso àquilo que está surgindo aqui dessa terra. Se você crê e recebe essa palavra, diga glória a Deus. Receba essa palavra. Deus Ele te colocou aqui nesse lugar para que você prospere, para que você avance. Deus Ele não te colocou aqui nesse lugar para mendigar o pão. Deus Ele não te trouxe aqui para esse lugar para você pagar as suas contas. Ele te trouxe aqui nesse lugar para que você tenha vida e vida em abundância. E talvez você esteja
Chegou aqui como essas duas mulheres se sentiram como viúvas, desamparadas e sem direito à herança. Mas Ruth, ela vira para Noemi e fala assim, olha, Ruth capítulo 1, versículo 16. A Bíblia vai dizer que ela disse assim para Noemi: Noemi, não insistas comigo. Não insista comigo que eu te deixe e não mais a acompanhe. Aonde você fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Em outras palavras, Ruth estava dizendo assim, não existe plano B. Deixa eu falar uma coisa para você, não tem plano B, irmão. Não, porque eu vou tentar aqui, se não der eu vou aqui, não. Coloca todo o teu coração e toda a tua expectativa em Deus. Deus, Ele te trouxe aqui nesse lugar para falar, entrega tudo que você tem nas minhas mãos, confia em mim, porque eu tenho algo para realizar na sua vida. Não fica tentando resolver na força do seu braço, não fica tentando fazer do seu jeito, porque eu tenho o melhor plano para a sua vida. A Bíblia vai dizer, bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu sempre digo, no final da história, quando você confia em Deus, Deus Ele começa a colocar no seu coração o desejo de conquistar aquilo que é plano dele para a sua vida, porque a Bíblia vai dizer que no final de tudo Ele vai te dar o fim que você deseja. Por isso que vale a pena você estar aqui em San Diego, você está aqui nessa casa, você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, porque Deus Ele conhece o teu pensamento. Enquanto eu estou aqui ministrando, o Espírito Santo começa a gerar em você um desejo de você conquistar, um desejo de você alcançar. Você começa a levantar a sua autoestima, a sua coragem, porque Deus Ele faz isso com a sua palavra. E eu quero declarar sobre a sua vida que essa vai ser a melhor semana da sua vida. Você vai vindo, você vai mandar mensagem para os pastores dessa casa, falar, pastor Marcos, pastora Thaís, está aqui, ó, é um testemunho de vitória, algo que eu estava esperando faz tempo. Eu recebi uma notícia, eu recebi uma ligação, uma porta se abriu, aquilo que eu tanto esperava, vale a pena confiar em Deus. Essa situação que estava há anos se arrastando, de repente de Deus, gente, o de repente de Deus. Nada é por acaso, você está aqui não é por acaso. Deus Ele começa a gerar na sua vida uma expectativa. Eu sei, Deus está me falando que entrou muita gente aqui desacreditada, desanimada, mas Deus, Ele vai mudar a sua história essa semana. Eu não falo isso para te motivar, mas é uma palavra de fé sobre a sua vida, porque fé é a certeza daquilo que vai acontecer. Porque aquilo que vai acontecer na sua vida, no céu, já aconteceu. Já aconteceu. Aquilo que a palavra profética de Deus sobre a sua vida não é o fato de que no céu vai acontecer. A Bíblia fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Jesus, Ele já pagou o preço pela sua vida. Como o pastorzão falou aqui, você não pode entregar para Deus, você não pode entregar uma parte para alguém que te entregou tudo. Deus, Ele te entregou tudo, meu lindo. Entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Ruth estava no fundo do poço. Talvez você olhe para a sua vida e você também acha que você está ali. Talvez não no fundo, mas no meio do poço. Ruth estava no fundo do poço. Tinha acabado de perder o marido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Poço não tem fundo. Dá sempre para piorar. Dá sempre para ir mais fundo. Então você precisa tomar uma decisão nessa noite e falar, eu vou sair desse poço, eu vou sair desse lugar, esse lugar não me pertence, esse lugar. E Ruth, ela virou para Noemi e falou assim, eu estou contigo, vamos embora. E Noemi falou assim, não, mas não adianta, você vai para lá fazer o quê? Ela falou, não quero saber, eu vou agora confiar nesse Deus, porque já que eu não tenho mais nada mesmo, eu vou confiar nesse Deus, e eu vou para Israel. Ela tomou a decisão certa quando ela estava no fundo do poço. E a Bíblia vai dizer que ela vai para a terra de Israel. E ela vai lá e ela está vivendo com sua sogra Noemi. E aí tem um dia que ela está lá e ela fala assim, ó, eu vou num campo para recolher algumas espigas. A gente está sem dinheiro, a gente não tem o que comer, a gente não tem marido para nos ajudar. Então eu vou lá, eu vou colher o que me sobra.
Eu vou ver se eu acho alguma coisa para que a gente possa se alimentar. E aí a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz assim, ó, isso eu não pedi para ler, então presta atenção, gente. Estou quase acabando, essa história vai ficar muito boa. Confia em mim. A Bíblia vai dizer que ela então foi recolher espigas, e ela foi atrás dos ceifeiros. Os ceifeiros iam pegando as espigas, e a cultura local é que algumas espigas que não estavam muito boas, eles jogavam pelo meio do caminho. E ela então, ela foi atrás desses ceifeiros, e ela foi pegando então as espigas que caíam pelo chão, aquela que ninguém queria, aquilo que ninguém queria ela pegava, mas o coração dela estava derramado ali. Talvez você esteja aqui nesse lugar, durante esses dias, você está vivendo numa fase que talvez você esteja trabalhando com algumas coisas que ninguém quer fazer. Você esteja vivendo e exercendo algumas coisas na sua vida que você não gosta tanto, mas faça com todo o amor da sua vida, como se fosse para o Senhor, porque quando o Senhor enxergar que você é fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. E Ruth, ela estava recolhendo aquelas espigas, ela fala, é o resto, ninguém quer, mas isso vai me alimentar. E ela caminha recolhendo, e a Bíblia vai dizer que por acaso, quando você está com o seu coração em Deus, a Bíblia vai dizer que por acaso ela entrou justamente na parte da plantação que pertencia a um homem chamado Boaz. Por acaso, quando você está com o seu coração em Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, Ele vai te colocar em situações e em lugares, e Ele vai te apresentar para pessoas, e vai ser por acaso, meu lindo, vai ser de repente, mas Deus, Ele vai transformar a sua história, Ele vai te apresentar pessoas que vão mudar a sua realidade. Ele te trouxe aqui nessa noite, porque Ele está dizendo, calma, eu tenho controle sobre a sua vida, eu não te esqueci, e se você estiver com o seu coração em mim, não importa o que você estiver fazendo, mas eu vou te colocar no lugar certo, vou te apresentar para as pessoas certas, para que o seu destino seja transformado. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que naquele momento Boaz ele chega e ele vê aquela moabita e ele se interessa por ela. Ele olha para ela e a Bíblia vai dizer que ele vai ao seu capataz, o capataz dos ceifeiros, que era o chefe deles. Ele fala assim, de quem é aquela moça ali? Quem é? Ele vira e fala assim, olha, aquela ali é uma moabita, que ela voltou de Moabe com Noemi, e ela me pediu para que eu deixasse recolher as espigas entre os feixes. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Ela não era preguiçosa, ela estava ali trabalhando, ela estava com expectativa de que a vida dela poderia ser transformada. Ela não tinha nada, mas ela cria que algo poderia acontecer na sua vida. E aí a Bíblia vai dizer que Boaz ele chega para ela e vira para ela e fala o seguinte, ouça bem, minha filha, não vá colher em outra lavoura, e nem se afaste daqui, fique com as minhas servas, olha bem para onde os homens estão trabalhando, e vá atrás das moças que vão colher. Eu vou dar ordem aos rapazes, para que não toquem em você. Deus ele traz proteção sobre a sua vida, quando você toma a decisão correta. Ninguém vai tocar em você, ninguém vai tocar na sua vida, ninguém encosta na sua família, porque você está sendo guardado pelo rei de Israel. Boaz fala, ninguém toca em você, ninguém mexe com você, porque agora eu estou te dando proteção. Quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Boaz ele falou para ela assim, olha, eles me contaram tudo que você fez pela sua sogra. Eu creio que há milagre quando você trata bem a sogra, aleluia, igreja. Permaneça firme, sei que é difícil, cuide da sua sogra, aleluia. Eu trouxe a minha do Brasil para cá, está lá em Orlando, aleluia, igreja. Meu galardão é grande, oh glória. Quando eu leio esse trecho, meu coração se alegra, Jesus.
Me contaram tudo que você tem feito pela sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua terra natal, para viver com um povo que pouco você conhecia. Deus, Ele te viu quando você tomou a decisão de abandonar tudo, para viver num lugar com um povo que você não conhecia. Deus, Ele está te dizendo isso essa noite. Eu vi quando você tomou aquela decisão, e como você está aqui hoje, e Ele diz assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, e que você seja ricamente recompensada pelo Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E quando ela se levantou para colher, Boaz vira para os seus servos e fala assim: ó, mesmo que ela esteja recolhendo entre os feixes, deixa ela. Pelo contrário, quando ela estiver colhendo, tirem para ela algumas das espigas dos feixes, das espigas boas, e deixe cair, para que ela pegue as espigas que estão boas. Quando você toma a decisão certa, Deus, Ele traz proteção sobre a sua casa, e a provisão de Deus começa a aparecer na sua vida. A Bíblia vai dizer que ela começa então, ela não colhe mais aquilo que ninguém quer, não, ela começa a colher as melhores espigas daquela colheita. A provisão dela, a sorte dela começa a mudar. Mas lembre-se, no momento de dor, no momento de luto, ela decidiu ficar e permanecer, e só então ela começa a colher aquilo que ela havia semeado. Eu peço para que você fique em pé do seu lugar. Eu peço para que você fique com o seu coração e sua mente concentrada naquilo que Deus está falando com você. Não se distraia com nada, porque aquilo que aconteceu na vida de Ruth vai acontecer na sua vida. Mas lembre-se, no momento em que você está passando por alguma dificuldade, alguma provação, você precisa tomar a decisão correta. Presta atenção aqui em mim, não se distraia com nada. Ruth era viúva, ela não era mais virgem, ela era estrangeira, ela era pobre. Tudo cooperava para que Ruth vivesse uma vida miserável. Tudo cooperava para que Ruth vivesse uma vida se lamentando de tantas coisas ruins que aconteceram na vida dela. Mas ela decidiu não reclamar. Ela decidiu colocar as esperanças delas no Deus de Israel. E de repente a Bíblia vai dizer que ela é resgatada por um homem rico, por um homem bonito, e um homem de Deus. E olha o que aconteceu depois disso. A Bíblia vai dizer em Ruth capítulo 4, versículo 13, o seguinte: e Boaz, ele se casou com Ruth, e ela tornou a sua mulher. E Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse, e desse à luz a um filho. E o nome desse filho, eles deram o nome de Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Pera, lembrei de alguma coisa. O que eu deixei aqui? Eu deixei o que aqui? A história de Raabe. Vamos pegar aqui Raabe? Vamos voltar. Raabe tomou uma decisão no momento de dificuldade, de seguir a vontade de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 5. Eu vou te perguntar, você sabe quem é Boaz? A Bíblia vai dizer assim: Salmão gerou Boaz, e o nome da esposa de Salmão era Raabe. Raabe era mãe de Boaz.
Boaz se casou com Ruth, era uma prostituta que tomou a decisão certa de estar na hora certa, com as pessoas certas e no ambiente certo. Ela teve um filho que se chamou Boaz, que se encontrou com Ruth, uma viúva, uma estrangeira que não tinha nada, que tomou a decisão certa. Ela se casa com o filho de uma prostituta e eles têm um filho que se chama Obed, que depois tem um filho que se chama Jessé, que tem um filho que se chama Davi. E eu conheço um Senhor que é conhecido, que é a raiz de Davi. O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Uma mulher chamada Raabe tomou a decisão certa, e porque ela tomou a decisão certa, ela encontrou com o caminho de Ruth, que tomou a decisão certa, e pela decisão certa e chegou até o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a história de Raabe conectada com a história de Ruth, conectada com a história de Davi, conectada com a história de Jesus, conectada com a sua história, conectada com a sua história. Deus, Ele te trouxe aqui para que você tomasse a decisão certa de permanecer, aleluia.